Então, como eu havia falado, o que vai determinar se o processo é exotérmico ou endotérmico é justamente a quantidade de calor trocado na reação. E a gente pode identificar através da entalpia. Como eu havia falado também, se ΔH é menor do que zero, processo exotérmico. Se ΔH é maior do que zero, processo endotérmico. Então veja aqui dois exemplos simples. A água. Vejam, pessoal, o valor do ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, significa que nós temos um processo exotérmico. Então significa que nessa reação, a quantidade de calor trocado ocorreu de tal forma que liberou mais calor do que absorveu, caracterizando justamente o que é o processo exotérmico, o que eu estou enfatizando. Toda reação no sistema sempre ocorre com troca de calor. Não vai ter nenhuma reação que só libere calor, não vai ter só uma reação que ganhe calor. Já esse outro exemplo, vejam, o ΔH o que? É positivo. Se o ΔH é positivo, nosso processo é o que, pessoal? Endotérmico. Então, repetindo, se o ΔH é negativo, processo exotérmico. Se o ΔH é positivo, processo endotérmico. Os fatores que irão influenciar na entalpia de uma reação, que é importante você saber. Qual deles? Estados físicos, ó. O estado físico vai influenciar diretamente. Se eu mudo aqui a reação da água, que está no estado gasoso, para o estado líquido, já é outro valor de entalpia. Então, o estado físico vai influenciar no valor de entalpia. Forma alotrópica. Para quem não está lembrado, o que é alotropia? Alotropia é a parte da química onde estudamos substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico, mas com propriedades físicas diferentes. Só um lembrete, gás oxigênio, gás ozônio, são formados pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Porém, são entidades de propriedades físicas totalmente diferentes. Se nós pegarmos o gás ozônio, ele é azul, tem um odor irritante. Ele em contato com as mucosas provoca irritação, é um gás reativo. Já o gás oxigênio é inodoro, é incolor, certo, pessoal? Tem baixa reatividade, então a alotropia é isso. Então, dependendo da forma alotrópica, vai influenciar também na entalpia da reação. Por exemplo, a formação do gás carbônico é a partir, se nós pegarmos a reação elementar, é a partir do carbono grafite, não do carbono diamante. Porque o carbono grafite é a forma alotrópica menos estável, mais reativa. Certo, pessoal? Outra característica, quantidade de matéria. Isso nós vimos lá no primeiro ano. Qual a unidade medida da matéria, pessoal? É o mol, é a unidade medida da matéria. Certo, pessoal? Então, quanto mais matéria, maior será a entalpia. Quanto menos matéria, menor será a entalpia. Então, veja, se aqui, olha, um coeficiente, só formamos 1 mol de água. Se fossem 2 mols de água, seria 2 vezes a entalpia da água. A mesma coisa ocorre aqui, 1 mol dessa substância. Se fosse 2 mols dessa substância, seria 2 vezes esse valor. Então, a quantidade de matéria influencia diretamente no valor da entalpia. Outra, temperatura. Pessoal, todo ΔH é determinado na entalpia padrão. Que entalpia padrão? A temperatura a 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Esse é o chamado estado padrão. Não confunda com CNTP. CNTP, para quem não está lembrado, é condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Temperatura 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Estado padrão. Temperatura 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, é determinada uma temperatura constante para descrever o valor de entalpia. Porque se você variar a temperatura, é um fator que influencia o que, pessoal? Na entalpia da reação. Então, portanto, para a gente saber um valor exato, é numa temperatura fixa. Nesse caso, a temperatura de 25 graus
Celsius. Como é que a gente pode representar, graficamente falando, né, as reações exotérmicas e endotérmicas, né? Vejam, na transformação exotérmica, só lembrando que ΔH menor do que 0. Como toda reação começa a partir dos reagentes e termina sempre em produtos. Estado inicial, estado final. Então, o gráfico de uma transformação exotérmica ocorre de que maneira? A entropia dos reagentes vai ser maior do que a entropia dos produtos. Então, começa na energia maior e termina na energia menor. Então, vejam que aqui, ó, o ΔH será menor do que 0, porque o estado final é menor do que o estado inicial. Certo, pessoal? Outra forma de se representar a transformação exotérmica. Vejam, começa na energia maior e termina na energia menor. Esse gráfico também descreve uma transformação termoquímica. Essa parte aqui, nesse gráfico, esse ponto aqui é o ápice da reação. É o ponto com maior energia no processo. Chamamos de complexo ativado. É o ápice da reação. É o ponto em que os reagentes começam a se transformar em produtos. Certo, pessoal? Isso é estado momentâneo. Tá, gente? Quanto mais alto for, né, o complexo ativado, mais lenta será a reação. Quanto menor o complexo ativado, mais rápida será a reação. Já na transformação endotérmica, o estado final é maior do que o estado inicial. Lembramos que todo gráfico termoquímico sempre começa pela entropia dos reagentes. Ó, nós temos a ordenada abscissa. Então vejam aqui, no gráfico, o gráfico sempre começa pela entropia dos reagentes. Então, quando você observar o gráfico termoquímico, vejam, está começando aonde? Ah, está na energia maior, então está na energia menor, não tem importância. Tem que saber que ali está começando pela entropia dos reagentes e nunca pela entropia dos produtos. Porque, como havia falado, a entropia dos reagentes compete ao estado inicial do processo, a entropia dos produtos compete ao estado final do processo. Então veja, olha, começa na energia menor e termina na energia maior. Se nós pegarmos e calcularmos essa variação de entropia, vamos ver que a entropia dos produtos é maior que a entropia dos reagentes. Ó, também pode ser representado o gráfico do processo endotérmico da mesma forma que o gráfico do processo exotérmico, só que com um detalhe. Começa na energia menor e termina na energia maior. Olha aqui, ó, ΔH vai ser maior do que 0. Então tá aqui, galera, a nossa primeira parte de termoquímica, concretizando os gráficos termoquímicos. Transformação exotérmica, transformação endotérmica. Exo libera calor, endo absorve calor. Grande abraço.